Amós capítulo 8, aliás do 10, diz assim: convertei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calvos sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por todas as partes, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede. Eu estava lendo esse texto, esses versículos, e faço uma comparação, uma forma de uma explicação que às vezes não temos, às vezes temos errado, mas quero dizer, hoje eu percebo andando, viajando e vendo as igrejas, muitas vezes cheias, de repente esvaziam, e vejo uma busca correndo de igreja em igreja, o povo, aonde tem uma oferta maior, aonde oferece milagres, aonde oferece maravilhas. As pessoas, às vezes, estão na sua igreja amando, adorando a Deus, saem correndo em busca de algo que elas não sabem o que é. Elas buscam o Senhor, não buscam o Senhor Jesus, elas buscam algo que elas não conseguem ouvir, elas buscam coisas que não estão escritas na palavra, elas buscam coisas que dos próprios interesses. O homem hoje está amando mais o seu próprio ventre, mais a própria criatura do que o Criador. E vemos que as dificuldades têm surgido de maneiras assim, tristes, porque como Amós escreve aqui, ele faz essa liturgia de uma mensagem que Deus dá para ele falar para o povo de Israel naquela época, que isso ia surgir fome, uma fome, o desespero, que as pessoas fazem sacrifícios de vender uma geladeira, vender um fogão, vender até um imóvel e doa para determinadas organizações, na esperança de ficarem libertos de drogas, libertos de tantas coisas, que eles não têm forças, eles não conseguem e acham que existem pessoas, homens na terra, poderosos, e poderoso é só Deus. A necessidade que nós precisamos ter é de correr atrás da oração. Nós falamos muito do nosso país, do que está acontecendo, do que está vendo, o que estão fazendo, mas não corremos para os pés do Senhor. Ninguém quer fazer, nós limitamos, eu estou dizendo não para o povo que não tem conhecimento, que não estão numa igreja, mas o povo que diz, meu povo, que se chama pelo meu nome, não quer se converter, não quer se humilhar, não quer encurvar-se diante de Deus, na certeza que nós só temos um Deus, só temos um Senhor, só temos um Salvador, e só temos uma só fé, e a nossa única fé tem que ser em Cristo Jesus. É tempo de pararmos de colocar a culpa no governo, colocar a culpa no presidente, colocar a culpa nas pessoas, que nós possamos chegar diante de Deus. Senhor, nós somos culpados, porque nós não temos orado pela nossa nação, nós não temos orado pelas pessoas que precisam se converter. É momento de nós olharmos para nós e dizer, eu preciso me converter mais e mais a Ti. Eu preciso, o que nós fazemos? Ver se nós temos coragem de acordar 4:30 da manhã ou 5:30 da manhã para ir para uma igreja. Irmãos, vamos fazer uma campanha, vamos orar, não uma campanha de 7 dias, nem campanha de 10 dias, mas é uma campanha de todos os dias, estar nos pés do Senhor, até ver nossa nação mudada, até ver nossas vidas
nossa fé fortalecida. Irmãos, nós precisamos de ter urgência na nossa vida de busca ao Senhor. Vamos parar de fazer comentário, vamos parar de ficar cobrando dos outros aquilo que nós falamos da corrupção, mas nós muitas vezes somos corruptos também. Pegamos muitas vezes aquilo que é indevido. Nós não temos às vezes coragem de ofertar a casa do Senhor. Eu estou dizendo de oferta, não estou dizendo que você é obrigado a dar dízimo, não. Eu vou ser obrigado a oferta, também não. Ofertar, irmãos, é ofertar de coração. É ver alguém passando necessidade do seu lado e você às vezes deixar de comprar para você, para comprar para uma pessoa. Eu aprendi com o Senhor lá no meu passado, há anos atrás, há 36 anos atrás, quando eu ganhava 2 salários mínimos e tinha uma filha para sustentar, no colégio, tinha tantas coisas a pagar. E uma vez meu sapato estava furado, e assim mesmo, esse sapato que estava furado, eu tinha comprado no cartão de uma irmã, porque eu não tinha condições. E quando eu ganhei um dinheiro extra, irmãos, eu fui comprar um sapato para mim, quando eu estava na sapataria para comprar um sapato. O Espírito Santo de Deus disse para mim comprar um sapato para uma irmã que ia lá na minha casa pedir carne, toda semana, uma porçãozinha para ajudar uma família que viviam em dificuldade. Eu olhei para mim e disse, eu preciso, mas o Espírito Santo disse para mim, ela precisa mais do que você. Quando eu fiz isso, eu a contragosto, mas eu orei ao Senhor, e eu fui lá e comprei o sapato e dei para a irmã, e ela me disse, é muito baratinho o sapato. Foi o que o meu dinheiro deu para comprar. E eu deixei de comprar para mim para comprar para você. Ainda, mesmo que você ouça das pessoas em ingratidão, lembra que o teu Deus, os olhos dele estão fixados em você, os ouvidos estão ouvindo tudo que se fala. Não se preocupe de dizer, eu não vou fazer, eu não vou ajudar, porque são ingratos. Sim, mas você também é ingrato. Quantas vezes Deus tem te chamado para fazer uma obra e você se recusa? Quantas vezes você tem fechado? Vejo hoje as pessoas pregando a palavra de Deus, falando que Jesus vem, mas estão tudo correndo atrás de riqueza. Se Jesus vem, porque você está tão preocupado em guardar, em acumular tesouro na terra? A Bíblia diz acumular o tesouro no céu, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Às vezes o teu irmão está com aluguel atrasado, às vezes teu irmão está passando necessidade. Mas na Bíblia diz que o servo de Deus não mendiga. Sim, concordo. Mas quantas vezes Paulo pediu na igreja, não para ele, que ele trabalhava para não ser pesado a ninguém, mas ele fala da igreja que era a igreja mais pobre e foi a igreja que mais auxiliou. Irmãos, sabe por quê? Porque às vezes os pobres têm mais coragem de ofertar do que um remediado ou um rico. Eu tenho visto isso. Conheço pessoas que eu amo, do fundo do meu coração, amo, mas tem falado, tem guardado, tem acumulado tesouros, acumulado para seu próprio, egoístas. Vejo o povo, pessoas egoístas, que só pensam neles, pensam no bem-estar deles, da família deles, mas é incapaz de pensar no bem-estar. Ele quer falar do governo, que bota lá o primo, o tio, o avô, sei lá, para trabalhar junto com eles. Ué, você não é diferente? Você pode ver, eles têm que preocupar com o povo, sim, mas eles estão preocupando primeiro com a família deles. E você é diferente? Não, você não é. Você pensa igual. Você também é do mesmo. Então você é tão corrupto quanto aqueles que estão lá. Porque você quer guardar o seu tesouro, você quer guardar o seu dinheiro, porque você pode ver as pessoas carentes e necessitadas, mas você não tem coragem de ajudar. Você pode, quanto muito, dar uma oferta pequena. Uma oferta pequena, mas você não tem coragem de pegar uma oferta, pegar 2, 3 mil reais e ofertar. Não tem, não é muito dinheiro. Eu vejo isso. Eu nunca vi ninguém olhar para as pessoas com o mesmo sentimento. Eu amo meus netos, amo minha filha e meu genro, mas eu amo as almas. Eu amo as almas. Eu vivo de um salário que Deus me abençoou poderosamente. Mas eu passei 1 ano e 3 meses sem salário e nada me faltou. Sabe por quê? Porque lá no passado
o Senhor me ensinou a plantar. Mas não é plantar no terreno dos outros, plantar no terreno do reino de Deus, que o reino de Deus é um só. A Batista, a Presbiteriana, a Assembleia, todas as igrejas, elas são uma só. Irmãos, quantas pessoas brigam por causa da sua igreja? Não briga por causa de Jesus, porque a igreja não. A igreja somos nós, dentro de um templo, para adorar a Deus. Temos que buscar as almas com amor. Irmãos, é tempo realmente. Por que Jesus disse lá em Mateus, dizendo o seguinte: a iniquidade se multiplicar e o amor de muitos esfriar. E está esfriando. Não, você não vê mais o amor. É eu. Não existe espaço. Nós, irmão, nós, igreja, nós, famílias. Eu venho dizer para igrejas, para vocês, vamos orar, vamos ter coragem, pelo menos coragem de acordar às 6 horas da manhã para ir para a igreja, vamos fazer a oração, vamos buscar em favor do nosso país, da nossa nação. É o fim do tempo, mas nós podemos viver em comunhão com Deus, não havendo tanta, nós falamos de assalto, de roubo, de furto, tudo isso, mas nós precisamos nunca o povo de Deus precisou de viver realmente pela fé. O justo viverá por fé. O justo, sabe por quê? Porque eu vou viver na única justiça verdadeira, que é a justiça de Deus. Vamos ser solidários à nossa nação. Como você pode ser solidária? Orando, empenhando, buscando. Eu viajei para vários lugares e tem uma seca geral. Sabe por quê? Me entristeci, meu coração, eu chorei, porque eu vi só parto. Eu não vi plantação nenhuma. As terras estão entregues para, sabe por quê? Tanto parto, por causa da agropecuária. Sabe por quê? Era exportando carne para fora do Brasil. Então todo mundo viveu na exportação. E acabou com o Brasil. Sabe por quê? Não tem plantações. Ninguém quer ficar na roça. Hoje é um povo preguiçoso. Ninguém gosta de trabalhar. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas sem trabalhar. Quando você chama uma pessoa para trabalhar na tua casa, eu fico olhando. Fica ali, enrolando, ou no WhatsApp. Aí de tarde quer o dinheiro na mão. E assim, irmãos, a corrupção também. Eu aprendi com o Senhor não faltar um dia do trabalho. Eu trabalhei durante 9 anos, eu não faltava o trabalho. Sabe por quê? Porque o Senhor me ensinou isso. Porque a primeira vez que eu faltei o trabalho, eu faltei porque minha filha estava com febre, levei no médico e voltei para casa. E depois eu cheguei e falei com o patrão. Era até um juiz que eu trabalhava na casa dele, de enfermagem particular, cuidando da sua mãe. Ele disse para mim assim: eu não pago você para justificar, eu pago você para trabalhar. Eu disse: tá certo. E daquele dia em diante, eu nunca mais faltei. Sabe por quê? Porque Deus usa os ímpios para ensinar você a ser um cristão. E Ele me ensinou. Por isso, eu venho lhe pedir, igrejas de Jesus Cristo, vamos orar uns pelos outros, mas vamos orar primeiramente, nós vamos orar pelo nosso país e depois então nós vamos orar pelas nossas causas. Que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia da igreja de Cristo Jesus, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia dos adolescentes que hoje vivem com um WhatsApp, que não trabalham, que não gostam de fazer nada. Que Deus tenha misericórdia dos pais para ensinar os filhos e não achar que os professores é que tem que ensinar, educar. Nós temos que ensinar os nossos filhos, porque você acha que os seus filhos têm que sair, chegar 2 horas da madrugada e não acontecer nada com eles. É errado. A culpa não é da polícia que não está na rua. A culpa é sua que não ensinou os seus filhos a ter horário, a ter momentos, a ter o dia, a hora para chegar em casa, viver uma vida digna diante dos olhos de Deus. Os pais hoje também culpam todo mundo, menos eles. Porque é trabalhar, a mãe trabalha, o pai trabalha, os filhos são criados nas creches. E Satanás está fazendo oferta. Não adianta fazer, as pessoas dizem, fazendo larde, fazendo isso, fazendo aquele encontro de casais para sempre, encontro disso. Se você
não cuida dos seus filhos, você não cuida do seu casamento, porque você também vai para lá, faz aquela festa, 2 dias, 3 dias maravilhosos, 4 dias maravilhosos. Que isso? Irmãos, ensina na sua igreja o teu povo a orar. É a oração que move a mão de Deus. É a oração. Não é encontros de casais, encontros para sempre, porque isso é só lucro, é só dinheiro. Vamos parar de pensar no dinheiro, vamos parar de pensar em Cristo Jesus. Diz que o ensinamento de Jesus foi: buscai primeiro o reino de Deus. Todas as demais coisas serão acrescentadas pelo nosso Pai. Que Deus tenha misericórdia e que você que está ouvindo essa palavra, põe no teu coração um desejo de orar pela nação, pelas famílias e por todas coisas mais. Mas principalmente, ore para você não desviar do caminho. Ore para que naquele grande dia, quando você chegar na frente do Senhor, Ele possa dizer: vinde bendito do meu Pai. Você, a nação, o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, está correndo um sério risco de não ouvir essa voz dizendo: vinde bendito do meu Pai. Deus abençoe.